Bom dia a todos, irmãos e irmãs, a paz do Senhor nosso Deus. Nós queremos nesta manhã linda, maravilhosa de domingo, 31 de maio, o último domingo do mês. Estamos juntos mais uma vez para a Escola Bíblica Dominical. Eu quero fazer apenas um registro nesta manhã, né, de domingo. Lamentavelmente, nós tivemos alguns pequenos problemas esse final de semana, não é? E um dos nossos professores que estava escalado para ministrar a escola hoje teve um pequeno probleminha, nada grave, mas não foi possível preparar o vídeo da nossa escola, tá? Razão pela qual eu, pastor Grijalba, vai estar ministrando a escola agora pela manhã mais uma vez. Nosso culto de adoração ao Senhor às 17h30, você já está sendo convidado para estar conosco. Também havíamos convidado um dos nossos obreiros para pregar hoje à noite, mas também esse nosso obreiro estava com alguns problemas, acúmulo de trabalho, não foi possível. Nós então vamos pregar também à noite, tá? A mecânica, a logística não é tão fácil, irmãos, tá? Eu sei que na sua casa, no conforto da sua casa, graças a Deus, está tudo tranquilo. Mas, meus amados irmãos, do outro lado, as coisas não são fáceis, né? Não são fáceis. Algumas pessoas podem até imaginar, mas gravar um programa desse é a coisa mais simples. E é o que você pensa que seja. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim, tá? Tem que ter toda uma logística, tá? Todos os locais onde são gravados os programas, existe uma equipe técnica preparada para aquilo. Enquanto nós fomos apanhados de surpresa, jamais imaginaríamos que tal coisa viesse a acontecer. Como eu disse lá no começo, nunca tivemos o objetivo, a finalidade de ser uma igreja virtual, uma igreja online. Não, nunca passou pela nossa cabeça, tá? Embora agora tenhamos que repensar, tá? Mas o nosso objetivo sempre foi estar numa igreja física, presencial, como somos, não é? Razão pela qual fomos tomados de surpresa. E com isso, tudo tivemos que improvisar. Pela misericórdia, pela graça de Deus, do nosso Senhor, a nossa querida líder da mídia da igreja tem sido muito usada pelo Senhor e com muita dedicação tem feito com que os vídeos cheguem à sua casa, ao seu lar, e você possa desfrutar dos ensinamentos, das adorações que o Senhor tem nos proporcionado em cada encontro que temos tido. Mas a logística é muito complexa, tá? Essas gravações, se faz uma gravação dessa, tem que passar para a nossa líder da mídia, e ela vai fazer a edição, a preparação, para poder deixar tudo da forma que você assiste na sua casa, tá? No começo tem que encaixar os louvores, depois a mensagem, a leitura. É uma logística, irmãos, que não é fácil, não é fácil. Essa dificuldade, os próprios obreiros, irmãos convidados para ministrarem a palavra, para lecionarem a escola, eles podem comprovar essa dificuldade, que não é fácil você estar gravando esses vídeos. Mas nós temos, graças a Deus, com a graça do Senhor e com a ajuda da nossa querida irmã da mídia, as coisas têm sido viabilizadas. Por esse motivo, tudo isso para explicar aos irmãos, porque aqui na Ágape, irmãos, a gente gosta de tudo muito bem explicado, não é? Tem pessoas e pessoas, né, irmãos? Só para você ter uma ideia, se eu dou a escola hoje de manhã e prego à noite no culto, alguém pode ser tentado a pensar, a imaginar: poxa, o pastor tem tantos obreiros, ele dá a escola, ele prega à noite no culto. Então, para evitar esse tipo de comportamento totalmente ilógico, não é? Ilógico, né? Até porque vocês sabem que eu não tenho sede, essa coisa, tem que estar pregando toda vez. Vocês sabem disso, tá? Mas por isso eu estou explicando nesta manhã, tá? Que hoje pela manhã, por motivo justo, o professor não pôde
fazer o vídeo e não deu tempo convocar outro professor em virtude do tempo da gravação. Não dava tempo outro professor preparar a escola, fazer o vídeo e preparar para amanhã. Desculpem, para hoje está agora pronto no celular. Então tudo isso fez com que o pastor tivesse que estar de novo ministrando 2 aulas em seguida, não é? E à noite a mesma coisa, né? Nós convidamos um pregador e ele não pôde, em virtude de acúmulo de trabalho, graças a Deus, né? Trabalho, outras atividades, né? Nosso irmão faz faculdade, tem trabalho na faculdade, são muitas coisas, irmãos, que as pessoas têm, evidentemente, e não foi possível. Então, razão pela qual eu também tive e estarei me preparando para pregar hoje, à tarde e noite, no nosso culto de adoração, ok? Então, dadas essas explicações, porque o pastor está na escola e está à noite, no mesmo dia, dando a escola e pregando, né? Foi por esses motivos justos, notificados dos nossos obreiros convidados. E quando essas coisas acontecem, quem tem que pregar na última hora é mesmo o pastor, isso aí não tem dúvida. Para isso Deus me constituiu, tá? Sem nenhum problema, estamos aqui no celular mais uma vez e vamos orar. Vamos orar, já falei demais, começando a nossa escola dominical neste dia. Hoje temos mais uma belíssima lição, não é? Aqui é a nossa revista da escola dominical e a nossa lição de hoje é exatamente algo maravilhoso. Escute só, não é? Dá para você ver, vamos lá, conseguimos, tá aqui, tá? O mistério da unidade revelada. Olha que coisa mais linda, é o tema da nossa lição de hoje. O mistério da unidade revelada. Vamos orar a Deus, rogando que nos dê a sua graça. Pai, nós estamos mais um domingo aqui na tua presença, para juntos, ó Senhor, com os teus filhos e as tuas filhas, alunos e alunas da escola bíblica dominical, ou mesmo sem ser aluno ou aluna, mas na sua casa nós chegamos agora através das redes sociais. E queremos rogar a Ti, Senhor, que nos dê a Tua graça, nos dê a Tua unção, para que possamos nesta manhã, Senhor, ter uma manhã agradável e aprendamos mais com a Tua palavra, que esse mistério da unidade do corpo de Cristo seja revelada, como foi revelada a todos nós. Então, dá-nos uma lição abençoada, pois nós somos gratos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos convidar a nossa mídia para trazer um belo hino de louvor ao nosso Deus, não é? Belo hino de louvor ao nosso Deus, e logo após esse hino nós voltaremos para estarmos ministrando a nossa aula de hoje em nome de Jesus. Quando força tu és
Muito bem, irmãos, depois desse louvor abençoado, hino maravilhoso, nós queremos então convidar você para a ministração de mais uma aula, de mais uma escola bíblica dominical nesta manhã. Como os irmãos já tomaram conhecimento, o governador do estado do Ceará, agora em junho, vai começar a flexibilização do isolamento social. E como não foi surpresa para nós, eu já havia dito para alguns irmãos que não acreditavam que nós pudéssemos voltar na segunda-feira, como estava previsto, né? O último isolamento foi até hoje, está sendo até hoje, dia 31 de maio, e a expectativa de todos era que a partir de amanhã, segunda-feira, as coisas voltassem à normalidade. Eu, nos bastidores, para alguns irmãos e irmãs, havia dito que não acreditava, que essa flexibilização fosse privilegiar, logo no começo, as instituições religiosas. E por um motivo muito simples. Não há nem o que questionar, né? Basta ver quem são os nossos governantes. E claramente, meus irmãos, isso aí não é segredo, eles sabem disso. Não vamos ser hipócritas de esconder algumas verdades, não é? Eu não tenho nada a ver com política, nem quero ter, tá? O meu negócio é o reino de Deus, é bom que frise isso, mas nós sabemos que os nossos governantes não têm a menor simpatia pelas instituições religiosas, não tem a menor simpatia. Então, partindo dessa premissa, é evidentemente que as igrejas não iam estar abertas nesse primeiro momento. Evidentemente, não é? Diferentemente de Goiás, onde o governante lá e a igreja lá tem uma força maior do que no Ceará, é bom que se frise isso, não é? E lá em Goiás foi a primeira, no Paraná, as igrejas estão todas funcionando. São Paulo estão funcionando, apesar do rigor do senhor governador de São Paulo. Rio de Janeiro soube que vai funcionar nesses dias, vai ser liberado pelo prefeito Crivella, e vários estados e municípios da federação, as instituições religiosas estão funcionando, né? Mas nós sabíamos que aqui no Ceará nós não seríamos os primeiros a serem liberados do isolamento, tá? Tanto que saiu as etapas, e nós vamos lá quase na última etapa, tá? As igrejas vão passar a serem liberadas ainda com cautela até exagerada, a partir quase do final de junho, tá? Então várias áreas vão ser liberadas agora, a partir de segunda-feira, a partir do dia 8 de junho. Nós vamos só a partir do dia 22 de junho, ou seja, quase um mês mais de isolamento. Ou seja, nós vamos nessa brincadeira passar mais de 90 dias, aproximadamente 100 dias. Aproximadamente 100 dias, totalmente isolados. E temos cumprido isso tranquilamente, não é? Claro, sem achar bom, e não vai achar, mas respeitando as autoridades para que não venham nos acusar de desobedientes e coisa do gênero. Tá certo? E ainda assim, quando voltarmos, ainda será de forma limitada, tá? No primeiro momento, até o começo de julho, tá? Volta de 22 até o começo de julho, ainda será apenas com 20%. Depois do dia 5 de julho, é que será permitido 50%. E somente após 20 de julho é que estaremos podendo cultuar a Deus com a nossa capacidade máxima da nossa igreja, tá? Então, como a nossa igreja tem uma capacidade para 400 pessoas, tá? 400 pessoas, nesse primeiro momento, quando reabrimos a igreja, a partir do dia 22 de junho, nós vamos poder fazer os cultos até o dia 5 de julho, 22 de junho a 5 de julho, com apenas 80 crentes por cada culto. E a partir do dia 6 de julho até o dia 19, nós podemos
fazer as nossas reuniões de adoração a Deus com 50% da nossa capacidade, ou seja, 200 crentes. E somente a partir do dia 20 de julho é que nós podemos estar com a igreja com a capacidade máxima de até 400 pessoas, tá certo? Quando a nossa frequência, em média, antes da pandemia, antes do isolamento, era em média 350 a 400 pessoas, tá? Então, são essas informações relacionadas ao tal do isolamento, tá? E mesmo assim, é claro e evidente, nós como pastores temos juízo, tá? A gente sabe que a situação é grave e nós vamos evidentemente tomar as nossas cautelas, tá? Se você vai usar máscara, se você usar álcool gel, lava suas mãos com sabão, você está precavido contra esse tal coronavírus, né? Então, vamos fazer isso em nome de Jesus. Dados esses esclarecimentos, vamos então ao que interessa mesmo nesta manhã, que é a nossa escola bíblica dominical. Lição maravilhosa, a lição de número 9, na nona lição do trimestre. Estamos terminando o trimestre em quarentena, né? Nona lição do trimestre, faltaram apenas 4 depois desta, tá? 4 lições, termina o trimestre. Então vamos terminar esse trimestre com essa situação de isolamento, mas continuamos adorando ao Senhor. Mistério, o mistério da unidade revelada. Meus amados irmãos, esse tema é muito relevante. Paulo, ao escrever à igreja de Éfeso, o nosso apóstolo Paulo, ele simplesmente, meus amados irmãos, ele fala de algo tremendo, tremendo, não é? O mistério da unidade revelada. O que é isso? Quando se fala em mistério, e tem um ponto da lição que vai enfatizar isso, né? Vamos já refletir sobre isso. A nossa lição de hoje está baseada, fundamentada. A base da nossa lição está exatamente na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 1 a 13. Eu não vou ler por economia de tempo, né? Você já deve ter lido na sua casa. Se não leu, quando terminar, você vai ler esse texto, que é muito importante, tá? Mas nós vamos ler agora, para não perdermos tempo lendo, tá? Porque tempo urge. Tempo é algo muito importante. E nós vamos, então, deixar de ler, mas você lê esse texto, Efésios capítulo 3, 1 a 13, que é muito importante para você entender o conteúdo, o contexto do tema da lição de hoje, o mistério da unidade revelada, tá certo? Então, depois de ler esse texto aí na sua casa, nós vamos então analisar os pontos da nossa lição que são muito importantes, não é? Dentro dessa meia hora, nós vamos então fazer isto de forma muito, mas muito resumida, para não cansar os nossos amados irmãos, tá? Já perdemos 8 minutos explicando a quarentena, mas vamos aqui devagarinho a gente tentar fazer um resumo da nossa lição de hoje. O mistério da unidade revelado. Tá? Que mistério é esse? Meus amados irmãos, quando você fala em mistério, evidentemente que é algo que estava oculto. Mistério, ninguém sabe. Algo que está oculto. Então, a unidade da Igreja do Senhor realmente era um mistério. Por que esse mistério? Como é que isso funciona? Que mistério é esse que todo mundo sabe? Vamos lá. O mistério revelado. Desde os primórdios, Deus, quando fez o homem, ele não fez o homem para estar separado. A unidade, meus irmãos, sempre foi algo que esteve e está no coração de Deus, tá? Deus. A começar pela Trindade, tá certo? Essa unidade, ela já é revelada para nós exatamente através da Trindade. Isso para demonstrar que Deus é um Deus de unidade. Unidade. Nós tivemos uma lição em que isso foi falado, não é? Acho que no trimestre passado, se não me engano, foi isso, não é? Trimestre passado, tratando desse assunto. Não é? Da antropologia, onde ali a gente viu, estudou, aprendeu que Deus, ele sempre foi, é e será um Deus uno. A unidade faz parte da essência de Deus. E na criação nossa, na criação do homem, Deus revela na criação do homem essa unidade. A unidade do Senhor.
Não é a unidade da igreja ainda, que é o tema da lição de hoje. Então, quando Deus foi criar o homem, aprendemos isso no trimestre passado, a Bíblia diz que Deus, na unidade da Trindade, ele junta-se, tá? Deus é unificado na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e esta unidade santa, maravilhosa e celestial cria o homem quando o Senhor revela lá no Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, a unidade está presente lá no nosso Deus. Eles são uno, tanto que são 3 em 1. A Trindade é esse mistério. O mistério da Trindade é uma unidade. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo revelando-se, manifestando-se como um Deus em 3 atuações diferentes, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, a unidade faz parte da essência do nosso Deus. Com a igreja não é diferente. Porém, meus amados irmãos, no Velho Testamento, por vários séculos, este mistério esteve oculto, tá? Quando Deus escolhe Abraão para ser o seu representante aqui na terra e fazer de Abraão uma grande nação, a ideia era exatamente que Deus fazia parte, Deus era privilegiado de um povo, e o era. Mas isso, irmãos, para que Deus pudesse se revelar ao homem naquela época, tá? Através de Abraão, então começa Deus se revelar à humanidade, tá certo? Mas naquela época era para um povo definido, para um povo específico, chamado povo de Israel, o povo, a nação da promessa de Deus. Mas a unidade do povo de Deus, a unidade da igreja do Senhor, estava oculta, essa unidade. Tempo foi passando, tá? Foi passando até que em Jesus esse mistério foi revelado. O texto da nossa lição de hoje diz exatamente isso no ponto número 1. O mistério oculto no Antigo Testamento, ou seja, isso que eu acabei de narrar, tá? Lá no Velho Testamento estava oculto na cabeça de Abraão, na cabeça dos patriarcas, na cabeça dos sacerdotes, na cabeça dos profetas do Antigo Testamento. Deus era apenas, exclusivamente deles, e o era naquela época. Porém, no coração de Deus, essa unidade viria a ser revelada posteriormente. E passados os séculos, passados os tempos, Deus então se revela através de seu Filho Jesus, e nele, Jesus, esse mistério foi dado a conhecer à humanidade. Apesar de, no Velho Testamento, você vai encontrar vários indícios, várias demonstrações de que ele seria esse mistério revelado na pessoa de Jesus. Você vai encontrar isto lá, especialmente no profeta Isaías, o famoso profeta messiânico. Ele relata de forma bem clara que esse mistério seria revelado através do nascimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tempos passaram, tempos foram se aproximando, e até que as promessas feitas por Deus no Velho Testamento de revelar esta unidade do povo de Deus acontece na pessoa, no surgimento, no nascimento do Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus.
É isso que trata o ponto 2 da nossa lição de hoje. O mistério revelado no Novo Testamento. No Velho Testamento nós encontramos indícios desta revelação, não a revelação, porque ela só seria revelada, ela só seria dado a conhecer. O mistério só seria dado a conhecer exatamente com a revelação de Jesus Cristo através do seu nascimento e a sua manifestação em público, apresentando-se como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Portanto, esse mistério revela-se na pessoa de Jesus, começando esta revelação exatamente através dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Com surpresa foi quando os 12 foram convocados pelo Senhor para esta missão, para esta tarefa de presenciarem esta revelação, a cortina sendo desvendada para aqueles apóstolos. E eles tiveram o privilégio de terem sido compartilhados por Jesus neste começo do ministério do Senhor. E ali começa exatamente através dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Começa a ser então desvendado esse grande mistério da unidade da igreja do Senhor através do povo de Deus, aqueles que creem na pessoa de Jesus Cristo. Então aquela ideia que tinham os israelitas de que Deus era exclusivamente deles, de que as outras nações estavam fadadas à condenação e que a promessa era exclusivamente para eles, aqui Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, ele então passa a desvendar esse grande mistério da unidade. Grande mistério da unidade do seu povo. E agora eles podem contemplar algo inimaginável para eles naquele tempo. Era que Deus, através de seu Filho Jesus, ele agora estava sendo apresentado para toda a humanidade e não somente, e não apenas, e não exclusivamente para o povo de Israel. Unidade é finalmente revelada quando Jesus ensina em um dos evangelhos. Ele diz que veio para o que era seu. Aqui começa a revelação desse mistério. Jesus ensinando, ele diz: olha, eu vim para o que era meu, mas os meus não me receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, de se tornarem filhos de Deus. Através desse pronunciamento de Jesus Cristo, começa a ser revelado o mistério da unidade do povo de Deus aqui na terra. Jesus Cristo foi exatamente esta revelação gloriosa que veio a nós para unir o povo, para unir as nações em torno do seu nome. Só que esta unidade não é forçada, esta unidade não foi imposta. Deus, através de seu Filho Jesus, ele se revela. Ele desvenda o mistério da unidade e abre as portas, viabiliza os meios para que todos os povos de todas as nações pudessem ter o privilégio de adorar ao Deus Todo-Poderoso. Para isto, basta que a pessoa aceite a Jesus Cristo como o seu Salvador. Nós entendemos esta mensagem. Todos nós cristãos entendemos isto e cremos no Senhor. E por isso aqui estamos, fazendo parte
desta unidade gloriosa que é o povo de Deus aqui na terra. Mistério da unidade revelado por Jesus Cristo, começando pelos apóstolos e profeta. Muitos dos israelitas não compreenderam isto, não entenderam isto, por isto muitos não aceitaram. Como até hoje está lá Israel. Não aceitou, não entendeu, não compreendeu esse grandiosíssimo mistério da unidade do povo de Deus. Mas graças ao Senhor, graças à sua misericórdia, que nós, que estamos inclusive fora dessa promessa, fomos então enxertados na revelação dessa unidade, nós agora podemos compartilhar das coisas do nosso Deus Todo-Poderoso. Através da revelação desse mistério, via Jesus Cristo, o nosso Senhor. A magnitude do mistério, a magnitude, algo esplendoroso, irmão, magnitude, algo tremendo, inigualável, é o que o comentarista usa esse termo, magnitude do mistério. Magnitude, algo realmente excepcional. E você imagine, se não fora esta revelação via Jesus Cristo, nosso Senhor, nós não tínhamos tido esse privilégio. No começo da igreja primitiva, houve inclusive alguns conflitos entre os líderes da igreja. Nós temos em algum momento das cartas do apóstolo Paulo um encontro, uma conversa, uma discussão de apóstolo Paulo com Pedro sobre esse fato. Enquanto Paulo entendeu perfeitamente, como ele relata isso aqui aos Efésios, relata de forma clara esta revelação do mistério da unidade. O texto revela isso claramente. Há uma passagem em uma das cartas de Paulo em que ele depara-se, ou na carta de Paulo ou em Atos dos Apóstolos, desculpem, talvez, se não me engano, Atos dos Apóstolos, narra esse fato. É exatamente, desculpem, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Lá narra um encontro de Paulo com Pedro, onde há ali uma discussão acirrada, exatamente porque Paulo havia entendido, compreendido perfeitamente a magnitude, a dimensão grande que é desta revelação da unidade e que todas as pessoas podiam adentrar nessa unidade, podiam fazer parte desse corpo, mas Pedro ainda não tinha tido uma compreensão plena desta revelação da unidade. E há ali uma discussão em que Pedro imaginava que a salvação era ainda a ser observada pelos preceitos da lei. E tentava Pedro impor esses preceitos legais às pessoas que não fazia parte do povo de Israel. E Paulo, então, que tinha uma revelação plena, entendeu essa revelação plena da unidade do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, que somos nós, pessoas que o aceitamos como Salvador. Paulo repreende a Pedro pela compreensão curta, pequena que ele tinha desta unidade. Então, irmãos, essa magnitude do ministério da unidade é manifesta, é revelada, o revelado mistério, desculpem, é revelado esse grande mistério. E agora nós temos o privilégio de fazermos parte desta unidade maravilhosa que é o corpo de Cristo aqui na terra, representado pela sua igreja, igreja no sentido de adorador, não no sentido físico,
mas eu e você, cada um de nós que fazemos parte desse corpo glorioso que é a igreja de Jesus Cristo aqui na terra, nós, pela misericórdia do Senhor, entendemos, compreendemos perfeitamente esta gloriosa revelação desse grande mistério que é a unidade do corpo de Cristo aqui na terra. Por isso, irmãos, Paulo enfatiza isso com muita veemência, a importância de compreender esta unidade, a importância de estar junto como o corpo de Cristo. Unidade revelada. O último ponto da lição fala o ministério pré-estabelecido por Deus. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus, irmãos, havia estabelecido esse mistério muito antes, desde a fundação do mundo. O Senhor já havia estabelecido esse grande mistério a ser revelado. E o propósito de Deus era exatamente fazer esta manifestação, fazer esta revelação, dar-se a conhecer. E assim desvendar a cortina que separava-nos de Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor Deus havia pré-concebido esse ministério, idealizou isto e, através do seu Filho Jesus, esse mistério é revelado. Esse mistério é manifesto, porque este foi o propósito de Deus, se fazer revelar através de seu Filho Jesus. Quando você vai analisar esse fato, irmãos, dessa revelação, é algo tremendo. Olha, com Deus é maravilhoso. Para que fosse possível Deus descortinar esse mistério, foi preciso que o seu Filho, Jesus Cristo, passasse pelo sacrifício que passou, de se tornar homem, nascer de uma virgem, concebida que foi pelo Espírito Santo de Deus. Nasce, cresce e aos 30 anos se manifesta. E então se revela à humanidade como Deus presente entre os homens. Esse foi o grande mistério que Deus descortinou, que Deus revelou ao mandar o seu Filho, tomando forma humana, porque, meus amados irmãos, a glória de Deus é tão grande que ele não podia se manifestar com a sua glória aos homens. Nós, seres humanos pequenos, insignificantes como somos, jamais suportaríamos a manifestação de Deus como ele é. Foi necessário sacrificar a Jesus, se tornando homem como nós, apenas isento que foi do pecado, porque ele sempre foi, é e será santo, porque ele é Deus. Mas em todas as outras circunstâncias, Deus se apresenta a nós através de seu Filho Jesus, homem, habitando entre nós, Deus habitando entre nós. E então revela Jesus, esse grande mistério da unidade do povo de Deus. Propósito revelado através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tudo que Deus faz é planejado. Deus não é como nós. E muitas vezes quebramos a cara, né? Porque não planejamos. E muitas vezes até planejamos errado. Mas Deus não. Os planos de Deus, diz a sua palavra, são perfeitos.
são completos. Então Deus, ao revelar, através de Jesus Cristo, esse grande mistério da humanidade, da unidade, grande mistério da unidade, Deus agora se deu a conhecer. Deus agora se fez revelar a toda a humanidade. Isso é algo tremendo, irmãos, é algo maravilhoso. As pessoas, o ser humano, a humanidade não vai ter nenhuma desculpa. Nenhuma desculpa em relação à salvação. Porque o mistério foi revelado. E Deus espera que todos nós tenhamos entendido esta revelação e continuemos juntos, unidos, como corpo de Cristo bem ajustado, como diz Paulo em suas cartas. Somos um corpo bem ajustado. E para isto, não podemos esquecer a importância desta unidade revelada através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Somos um corpo. E como corpo, irmãos, nós não podemos estar divididos. A Bíblia diz que um reino dividido não sobrevive. A igreja do Senhor, mais do que nunca, a igreja que eu digo é eu e você, nós cristãos, crentes. Precisamos cada dia ter esta revelação da unidade em nossa memória, em nosso coração, para que verdadeiramente nós estejamos sempre, independente das circunstâncias, independente dos fatos que nos sobrevêm, nós precisamos estar sempre juntos e unidos, para que possamos verdadeiramente manifestar a compreensão plena desta revelação do mistério da unidade através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Que nós continuemos, amados irmãos, especialmente nós, da Assembleia de Deus Ágape, onde estamos mais próximos, onde estamos mais juntos, que nós possamos continuar unidos pelos laços do sangue de Jesus. E que nada e ninguém venha a tirar esta unidade do nosso coração. Que ninguém venha a nos separar. Para que possamos continuar nesta nossa caminhada até nos encontrarmos com Jesus Cristo, o nosso Senhor, ou Ele antecipadamente nos levar para estar com Ele. Mas enquanto aqui estivermos, tenhamos em mente, tenhamos no nosso coração que esse mistério já foi revelado através de Jesus aos apóstolos e profetas. E agora chegou a nós. E nós que possamos cada dia manifestar essa unidade à humanidade, para que eles possam entender a importância dessa unidade e através dela possam crer na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que você tenha um domingo abençoado. Nesse último domingo de maio, que você, na sua casa, com a sua família, tenha um dia abençoado, um almoço delicioso. E não esqueçam, hoje, 17h30, culto de adoração ao nome do Senhor. Estaremos juntos, continuaremos juntos, ministrando nesta noite a palavra de Deus ao nosso coração. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até à tarde com o nosso culto de adoração para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém e amém.